Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Podemos já sentir a presença de Deus neste lugar. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Hinos que tocam a alma, hinos que sentimos a poderosa presença de Deus. Se você tiver uma Bíblia fácil aí, abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando alguns minutos. Gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 12, versículo 12 em diante. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 12 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido uma jumentinha, montou-a, segundo o que está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou a Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Amém? Glorificado seja Deus. Queridos, pela parte de Deus, eu gostaria, nesse texto aqui de João, nós vemos, nós podemos notar que pelo Espírito Santo de Deus, aquela multidão conhecia o Filho de Deus. E notem que aquela multidão ia ao encontro de Jesus, ia no mesmo caminho ao encontro do Mestre, porque sabia que dele, ele era o Rei, o Senhor de Israel. E essa noite eu gostaria de meditar alguma coisa com você sobre caminho, sobre caminhos, o caminho de Deus e o caminho do homem, A Bíblia nos revela que nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais curto, é o caminho mais perto, é o caminho mais fácil, é o caminho sem nenhum incômodo, é um caminho tão pouco à vista do homem, o caminho mais certo e mais lógico. O caminho de Deus é totalmente avesso às expectativas do homem. Nós podemos, você, eu tenho certeza disso, que você já trilhou por vários caminhos, de várias formas, em várias maneiras, dentro do seu próprio pensamento. Mas quando Deus tem algo na vida do homem, ele muda todo o caminho, todo o trajeto. E esses trajetos muitas vezes não são fáceis, não são trajetos, caminhos muitas vezes aplainados. Muitas vezes nós vamos encontrar muitos troncos pela frente, vamos encontrar muitos espinhos pela frente, vamos encontrar muitas pedras, muitas barreiras, vamos machucar os nossos pés, mas tudo tem um propósito. Olha o que diz o texto em Isaías 55:8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Há momentos que tudo parece confuso na nossa vida, não é verdade?
tudo parece muito confuso, mas às vezes você até questiona Deus, né? Você às vezes muitas vezes de acreditar, mas você se coloca no lugar de cristão, fala: Senhor, eu estou fazendo, né? Estou te servindo com integridade, estou te servindo, né? Conforme o mais profundo do meu coração, mas por que tudo está dando avesso aos meus pensamentos, avesso aos meus planos? Talvez você já parou na vida de muitos, na sua vida, você já parou por alguns momentos a pensar dessa forma: eu sou crente, sou um homem de Deus, sirvo a palavra de Deus, sigo a vontade da Bíblia, respeito, faço a vontade do Senhor. E por que muitas vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer? Você já deve várias vezes ter parado, né, no meio da sua vida aí, na sua caminhada, e ter se perguntado dessa forma: por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que tudo isso? Se eu sirvo a Deus, eu sei que Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso, que Ele não dá pedra, Ele dá pão para os seus filhos. Por que eu tenho que muitas vezes pagar um preço tão alto? Porque nós temos que muitas vezes pagar um preço tão alto servindo ao Senhor. E você muitas vezes olha do lado, e você olha que a grama às vezes está até meio verdinha, falou: mas essa pessoa nem teme a Deus, são pessoas ímpias, são pessoas que blasfemam contra o Senhor, fazem piadinhas com os cristãos. E você muitas vezes dentro do seu coração se pergunta: o que está acontecendo, Pai? O que está acontecendo? Por que, né, eu tenho que andar por um caminho tão longo? Por que eu tenho que andar por um caminho tão longo, tão pedregoso, tão cheio de dor? Sendo que eu olho uma pessoa, o ímpio, que muitas vezes nunca ouviu, é ateu, blasfema contra o Senhor, e eu tenho que pagar. Sabe, meu querido, eu quero te dizer que nós trabalhamos no campo da lógica, não é verdade? Nós trabalhamos no campo racional da nossa mente. Nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo, a nossa lógica humana, é a lógica de Deus. Só que Deus, Ele trabalha no campo da fé e no campo da obediência. Você sabia disso? Deus trabalha no campo da fé e no campo da obediência. E diz em Hebreus assim, ó: e o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, dono, um grande comerciante, lá em Ur dos Caldeus, um homem riquíssimo. Quando Deus vem e fala para ele, tem um encontro com Abraão, e mais tarde e hoje ele é o pai da fé, né? Um dos pais da fé. E Deus chega e fala para Abraão, e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Que fé, hein? Que fé, hein, Valtencir? Deus chegando para Abraão e falando: Abraão, sai da tua terra, larga tudo, Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu acho que Abraão era um homem muito amoroso. Nós vemos pelas escrituras que Abraão era um homem muito amoroso com os seus servos. Imagine ali em Ur dos Caldeus, né, com a sua parentela. E eu imagino que Abraão teve, por um momento, falou: meu Deus, eu estou escutando uma voz me falando para sair daqui. Mas pela fé Abraão seguiu. E Abraão seguiu, e nós vemos o que Abraão passou, né? Lá no Egito, no meio do deserto. E sabemos toda a história que aconteceu com Abraão.
mas de Abraão saiu o povo de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Olha o plano que Deus tinha na vida de Abraão, né? Olha o plano que Deus tinha na vida de Abraão. Lá em Êxodo diz assim, ó: e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou para um caminho de terra dos filisteus, posto que era o caminho mais perto. Quando o povo de Deus sai do Egito, ele é liberto através de um homem chamado Moisés. Deus não deu o caminho mais curto para o povo dele. Não, ele não deu o caminho mais curto. Muitos teólogos falam que em 6 meses, se eles seguissem em linha reta, estariam em Canaã. Mas demorou 40 anos, no meio de um deserto escaldante, no meio de um deserto frio, no meio de um deserto onde não havia recursos, mas Deus foi o provedor de tudo. Sabe, meu querido, que Deus está falando para nós, que é lá no deserto, para mim e para a sua vida, que Ele vai mandar um maná para você, aleluia. É lá no caminho dEle, que Ele mandará o maná para a sua vida. É lá no deserto que Ele vai ter um encontro com você. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, mas você está passando por uma prova, você está passando pela escola do Deus Altíssimo, aleluia. Talvez você não saiba, mas Deus está te preparando para uma obra tão grande, tão maravilhosa. Eu me lembro, o pastor dessa igreja, o primeiro pastor dessa igreja, pastor Paulo Mesquita, lá em Santo André, há muitos anos atrás, Deus teve um encontro com o pastor Paulo. E se ele não tivesse, meus queridos, escutado o caminho que Deus deu para ele, para chegar até a terra de Mogi Guaçu, não é verdade? E olha a obra através da vida do pastor Paulo, onde nós chegamos. Glorificado seja Deus, porque um homem ouviu a voz do Espírito Santo, a voz de Deus para um caminho onde Deus o queria. Tenho certeza que aqui, na nave da igreja, muitas pessoas ouviram a voz do pastor Paulo, pregações do pastor Paulo, e através da vida do pastor Paulo, muitas almas se renderam ao Evangelho. Porque um dia Deus sonhou com isso. Deus sonhou comigo, com você. Estaríamos aqui adorando e engrandecendo ao nome dEle. Diz assim, lá em Israel, Deus preparou um caminho no deserto. Para José, filho de Jacó, Deus preparou o caminho da cova. Para Daniel, Deus preparou o caminho da cova dos leões. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus preparou o caminho da fornalha. E para todos eles que trilharam o caminho, Deus os honrou. Aleluia. Você acha que Daniel, você acha que José, você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego gostariam de passar por essa prova? Por esse caminho? Só que Deus os exaltou. Aleluia. Sabe essa prova que você está passando, meu querido? Sabe por esse caminho de espinho que muitas vezes você está passando? É um caminho às vezes de fornalha, doído, está doído, César, está doído. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, e no momento certo você vai glorificar o nome de Deus por essa prova, por esse caminho que você está. Eu sei que dói, meu querido, eu sei que dói, minha querida.
Dói, mas para o ouro ser refinado, ele precisa passar pelo fogo. Para o ouro ser realmente puro, ele precisa passar pelo fogo. Para você estar conforme a vontade de Deus, você precisa passar pela prova. Deus vai te exaltar. Não tem vitória sem luta, meu querido. Se alguém te falou sobre um outro evangelho, se alguém falou sobre um outro evangelho fácil, isso é astúcia do inimigo. Até o próprio Filho de Deus passou por muitas provas para salvar toda a humanidade. Você sabe disso. Então resista, fica firme. Você vai ver que daqui a um tempo Deus vai exaltar a sua vida, aleluia. O caminho dele é perfeito, o caminho dele é certo, o caminho dele é exato. Não questione esta prova que você está passando, não questione. Mas César, eu oro tanto, eu falo com Deus tanto, e não saio da prova porque ainda não chegou o momento, meu querido, minha querida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Tudo coopera, fique calmo, fique tranquila. No tempo de Deus Ele vai te mostrar e vai te exaltar. Talvez você está murmurando demais, não é verdade? Talvez você está murmurando, pare e feche a sua boca. Não murmure, só aceite a vontade de Deus para a sua vida. Ore, busque a Deus, porque Deus trabalha pela fé e pela obediência. É pela fé e pela obediência. No tempo certo, vai florescer a sua vida, diz o Senhor para você essa noite. Aleluia! Glorificado seja Deus. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E Naum diz isso. Mas qual que é o propósito de Deus nos seus caminhos? Qual o objetivo de Deus de passarmos caminho tão difícil? Deus quer nos ensinar, nos fazer crescer espiritualmente. Deus quer que nós tenhamos uma maturidade cristã. Deus está refinando você. César, eu não sei, olha, nesse tempo, quanto que eu tenho orado a Deus, é Deus te refinando, meu querido. Você já parou para pensar nisso? Se não fosse essa prova, se não fosse essa época na sua vida, talvez você estava agora no momento, vendo televisão, vendo outras coisas, fazendo outras coisas, se esquecendo de Deus. Mas sabe o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida? Ele está nos trazendo para perto. Ele está dizendo assim: filho, vem aqui, filho, vem debaixo das minhas asas, chora que eu quero ouvir o teu choro. Eu quero ouvir o teu choro, eu quero ouvir a tua súplica, porque eu quero ter uma intimidade com você. E eu quero te ensinar a estar mais próximo de mim. Pode ter certeza que o Pai também está chorando junto com você. Mas é preciso. Nós pais, tem vários pais aqui na nave da igreja, sabe que quanto é duro muitas vezes nós pegarmos a cinta, pegarmos um chinelo e nós fazemos uma correção com o nosso filho. Mas é para o bem dele. É para o bem dele. Assim é o Senhor para com os seus. Talvez essa correção, talvez essa tribulação, o Senhor está corrigindo alguns trajetos na sua vida que você está se desviando. Você talvez está tomando caminhos diferentes à vontade de Deus, e Ele está te trazendo para perto dEle. Você já parou para pensar nisso? Pare para pensar nisso. Tem uma historinha do homem e da borboleta. Certa vez, um homem viu uma borboleta no seu casulo,
e viu que ela estava lutando ali para sair do casulo. Ela estava lutando para sair do casulo, e viu um furinho, ela tentando entrar, passar por aquele furinho, ela não conseguia. E o homem, movido de compaixão, Meire, chegou lá no casulo: olha, eu vou ajudar a borboleta. E ele foi lá com íntima compaixão e abriu um pouquinho o casulo da borboleta. Dali um tempo a borboleta saiu, e ele olhou a reação da borboleta, se alegrando com aquela situação. Olha, eu pude ajudar a borboleta. Só que ele olhou e a borboleta não voava, e a borboleta não andava. E aí ele se questionou: por quê? Eu acabei de ajudá-la, eu acabei de ajudar essa borboleta e ela não voa, mas era para voar. E a borboleta não voou, e até o fim da vida dessa borboleta, ela ficou aleijada e rastejando ali. Viveu alguns dias e morreu. Sabe, meu querido, muitas vezes nós queremos dar uma forcinha para Deus, é ou não é? Queremos dar uma forcinha, queremos tirar muitas vezes com a mão, Jaime. Queremos muitas vezes ajudar Deus. Só que o mistério ali era o seguinte: Deus faz tudo perfeito. E aquele esforço que aquela borboleta estava tentando para sair do casulo fazia com que as suas redes sanguíneas iam se alastrando para a asa, fazendo fluir no meio das suas asas, dando força e aumentando, terminando todo o propósito ali do seu corpo, para que ela ficasse forte. E o que aconteceu? Quando o homem abriu o casulo, aquele fluido do corpo da borboleta não foi para o lugar que deveria, e por isso ela não tinha força para bater as asas. Talvez nós queremos dar uma forcinha para Deus, e não é para nós. Muitas vezes nós precisamos passar por aquela luta, precisamos fazer a força para abrir o nosso casulo, para entender, para depois que ganharmos forças, estivermos resistentes, voar e fazer a obra de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Deus tem o tempo certo, existe o tempo de começar e o tempo de terminar a luta. Existe um tempo para a luta, a palavra de Deus é muito clara. Existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de ajuntar e o tempo de espalhar. Esse tempo ocorre na vida do homem, tanto cristão como não, mas isso é para o crescimento do homem. Imagine se fosse a vida sem nenhum tipo de problema. O que o homem seria? O que o homem seria? Então Deus é perfeito no seu caminho. Na vida de cada um de nós, meus queridos, que nós estamos passando, é um propósito de Deus, porque Deus está te refinando e te fazendo crescer para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Glorificado seja Deus. Sabe que quando muitas vezes nós pedimos força, Deus nos traz dificuldades. Quando muitas vezes nós pedimos sabedoria, Deus nos dá problemas. Quando muitas vezes nós pedimos prosperidade, Deus nos deu o cérebro e músculos para trabalhar. Quando muitas vezes nós pedimos coragem, Deus nos dá o perigo para superar. Quando muitas vezes nós pedimos amor, Deus nos dá as pessoas com problemas para ajudar. Você já parou para pensar nisso? Talvez o que você está pedindo? Que Deus te livre dos problemas? Ele vai te dar mais problemas para que você utilize o seu cérebro e o seu joelho para chegar na solução. Olha que coisa maravilhosa. E depois que você passar disso, você vai entender o quão bom foi esse ensinamento. Aleluia! Mas como Deus guia-nos pelo seu caminho, isso
é obra do Espírito Santo, meu querido. Você já conversou com o Espírito Santo? Você já teve uma intimidade com Ele? Você já ouviu a voz do Espírito Santo nos seus ouvidos? Comece a procurar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deus vai começar a falar com você. Deus vai nos guiar por caminhos incertos. Deus vai nos mostrar. E se você estiver ouvindo, com o seu ouvido aberto, a voz de Deus, você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, o Espírito Santo, muitas vezes você tem alguns momentos na sua vida de relampejo, e você fala, nossa, isso aqui foi uma coincidência. Quero te dizer algo para você, que não existe coincidência no meio espiritual. Existem planos de Deus e planos traçados pelo Senhor. Aleluia. Não é coincidência, é a vontade de Deus em te mostrar algo soberano. Quantas vezes você falou assim, olha, eu estava pensando nisso, e acontece. Já aconteceu várias vezes com você, eu tenho certeza. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus te alertando. Maravilhoso, maravilhoso. Quantas vezes o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos toca para fazer alguma coisa ou obra dEle. Se nós estivermos sensíveis à voz dEle e fizermos a vontade dEle, eu tenho certeza que você vai ver coisas maravilhosas na sua vida. Me lembro de um caso agora há pouco tempo, que eu gostaria de testemunhar, de um cliente meu, um dono de uma empresa. Eu estava na porta dessa empresa, bem na portaria, e muitas vezes ele não está lá, e eu vi ele passando, e a hora que ele chegou na portaria, o Espírito Santo de Deus falou comigo, Valtencir, fala para ele que você quer orar por ele. Ore por ele, César. Amém, Senhor. E ali, eu poderia olhar para aquelas pessoas que estavam ali do lado, para aqueles funcionários que estavam ali do lado dele ali, e poderia falar assim, nossa, mas eu vou falar isso para ele aqui agora. E o Espírito Santo falou pela segunda vez comigo, fala para ele que você quer orar por ele, porque eu sei como é que está o coração dele. Shai é tu, menai. E aí eu chamei ele, falei, Cláudio, posso falar com você? Chamei ele do lado e falou, Cláudio, eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu senti de Deus de fazer uma oração por você. Ele baixou a cabeça, irmãos. Ele abaixou a cabeça, Meire, os olhos cheios de lágrimas, me levou lá dentro do escritório dele, dentro do almoxerifado dele. Ele falou, César, como que eu precisava disso? Como eu precisava dessa oração. E eu acompanho, e nós temos falado do amor de Jesus para ele, eu, o irmão dele, lá de Jundiaí. E Deus, Ele está vindo para servir o Senhor Jesus. Todos os dias, Valtencir, todos os dias esse homem acorda às 6 horas da manhã. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz, meus queridos? Leia a palavra de Deus. O homem que ainda não serve a Jesus, não é ainda crente batizado, mas o Espírito Santo está dentro dele, aleluia. E ele me liga muitas vezes à noite, César, estou lendo aqui o livro de João. Isso enche a minha alma de alegria. O irmão dele, nem me conhecendo, muitas vezes me ligou, Valtencir, um dia, falou, olha César, eu sou irmão do Cláudio. E ele me contou que você orou aí por ele. E eu te dou graças, meu irmão, pelo que você fez. E eu disse para ele, eu não fiz nada. Eu só ouvi a voz do Espírito Santo no meu ouvido.
Sabe, meu querido, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele quer te guiar para as coisas tão grandes e maravilhosas. Talvez você se olhe e fale assim: quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para orar por alguém? Você é o filho de Deus. Deus te deu dons maravilhosos no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus que você vai orar, e milagres acontecerão pela sua vida através do nome do Senhor. Comece a ser sensível à voz do Senhor na sua vida. Você que louva, você que cante, quantas vezes você talvez nem saiba, mas o seu louvor muitas vezes espantou demônios de dentro das pessoas. Davi, quando tocava a harpa, saiu o demônio de Saul. Quantas e quantos homens e mulheres de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo, tem feito a diferença nessa terra. E você é um deles. Só você deixar Deus no caminho que Ele quer te trilhar, no caminho que Ele quer para a sua vida. Se cremos, certamente seremos guiados. Mas se não cremos, seremos deixados por conta. Em Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está chamando, Deus nos está convocando homens e mulheres de fé que lutem e liberte as almas. É a nossa vez de fazer, meus queridos. Jesus já nos deixou o caminho pronto para fazer, e é esse o caminho que Deus tem para mim e para a sua vida. Um caminho de experiências com Deus. Como eu disse no começo, talvez vai ser caminhos pedregosos, vai ser caminhos que muitas vezes vai te machucar. Muitos caminhos, muitas vezes você vai se angustiar, mas caminhos vão ter cerco, que depois que você passar, você vai se regozijar no Senhor. Você vai se alegrar no Senhor, porque você foi usado por Ele. E é tão bom, meu querido e minha querida, se você pregar o Evangelho, falar do nome, do amor de Jesus para as almas, e as almas se renderem pela misericórdia de Deus. Isso é uma satisfação. Eu tenho certeza que muitas pessoas falaram já do Evangelho para você. O Evangelho um dia chegou na sua vida, e quão bom foi aquele dia que o Evangelho chegou até você. Talvez você, com os olhos meio, com a cara meia fechada, não queria aceitar, mas o Espírito de Deus o convenceu. A palavra de Deus fala: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito o homem é convencido. Então faça a vontade do Espírito Santo na sua vida. O salmista, em Salmo 25, ele diz assim, que guia os humildes pela justiça. No 73, tu me guias com o teu conselho. No 32, instrua-me e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei o meu conselho. Deus, ele ilumina o entendimento do homem. O Espírito Santo é aquele que ilumina o entendimento do homem, as nossas ponderações no meio da nossa insensatez, da nossa falta de bom senso, O Espírito Santo é aquele que ele nos direciona por caminho onde nós devemos ir. É aquele que realmente nos tira, nos faz despertar. O Espírito Santo é aquele, com a palavra doce, ele conduz o homem para Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente para as verdades da palavra de Deus. O seu poder para nos santificar, especialmente nos revelando o caráter do Espírito de Jesus.
É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence do mal. E é por isso que nós devemos procurá-lo constantemente. Talvez você, nas suas orações, você tenha pedido demais, mas experimente agradecer, experimente falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Sabe aquela madrugada que você não consegue dormir? Sabe aquela madrugada que você fica rolando para a cama de um lado para o outro? Sabe quem que está te incomodando para te fazer levantar e orar? É o Espírito Santo de Deus. Ele está te incomodando. Filho, levanta da cama. Filha, levanta da cama. Você está perdendo o sono. E você acha que aparentemente você acha que é algo que você teve uma insônia. Mas é o Espírito Santo falando: eu quero falar com você nas madrugadas. Aprenda uma coisa: na madrugada a fila é mais curta da bênção. Nas madrugadas a fila é mais curta da bênção. Nas madrugadas você não escuta ninguém, você tem tempo para ouvir a voz de Deus. Você tem tempo, porque é um tempo de intimidade. É um tempo onde você sacrifica a carne. É um tempo onde você sacrifica a carne para ouvir a voz de Deus. E meu querido, Jesus fazia isso todos os dias. Ele ia e orava ao Pai. E sabe o que acontecia? Depois que ele saía do monte, descia com os seus discípulos, volta a ser, encontrava um coxo. Filho, o que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Levanta e anda. Levanta e anda. Passava mais um pouquinho, via um cego. Filho, o que você quer? Eu quero ver. Cuspia na terra para afrontar os fariseus, para afrontar os, colocava no olho, vai se lavar. E o cego saía testemunhando o que ele estava vendo. E os discípulos começaram a entender que muitas vezes, meus queridos, o milagre muitas vezes não acontece. Nós ficamos horas e horas orando para que o milagre aconteça. Só que nós ficamos 10 minutos em oração com Deus, com o Pai. E os discípulos começaram a entender que eu tenho que ficar horas e horas orando ao Pai, para que em fração de segundos o milagre aconteça no nome de Jesus. Porque Ele quer nos usar. Invista tempo em relacionamento com Deus. Invista tempo em oração. Invista tempo ouvindo a voz de Deus e os seus direcionamentos para a sua vida. Que não faça a nossa vontade, mas faça a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você não entenda, mas você já se perguntou a Deus assim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Talvez as coisas não estão acontecendo da sua maneira, porque você quer impor a sua vontade para Deus e não quer ouvir o que Deus tem para você. Pare e pense nisso. Os caminhos de Deus, eu tenho certeza que para você pode ser até confuso, mas quando a obra de Deus chegar na tua vida, você entenderá e glorificará o nome do Pai. Amém ou amém, irmãos? Glorificado seja Deus. Queridos, para isso, para que aconteça isso na nossa vida, porque muitas pessoas não conseguem entender o caminho de Deus, porque não estudam diligentemente a palavra dEle, não meditam, não debruçam nessa palavra, não busca, porque não aceita humildemente as providências diárias, as circunstâncias, as condições da vida. Quando vem uma adversidade, quer sair da igreja, que não quer mais falar com Deus, mas é prova que Deus está fazendo na sua vida, Deus está te lapidando. Talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida porque
Você não consegue esperar o tempo de Deus acontecer na sua vida. Você quer fazer do seu próprio intelecto, da sua própria maneira, do seu próprio pensamento. Você quer andar dentro do seu próprio caminho. E por isso que as coisas não estão dando certo. Por isso que as coisas não dão certo. Porque você não quer pedir a obediência. Você não quer ser obediente à vontade de Deus. Você não quer fazer conforme Ele quer. Talvez quando vem algo na sua vida para fazer, o que muitas vezes acontece? Isso não é para mim. E talvez Deus está trilhando aquele caminho para que você seja uma bênção na vida de alguém. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? E para encerrar, eu quero dizer algo, um testemunho de Evans Robert, lá no país de Gales. Um jovem calvinista da igreja metodista. Ele foi uma criança que ele ia para as minas de carvão. Ele ia para as minas de carvão. E lá dentro das minas de carvão, ele estudava a Bíblia. Dos seus 11 aos 23 anos, ele leu várias e várias vezes. Ele se debruçava na palavra de Deus. E um certo dia Deus o chamou e ele teve uma visão. Ele teve uma visão, Jaime, de um cheque, uma visão de Deus, de um cheque, de mais de 100.000 almas salvas. 100.000 almas salvas. E começou o ministério de Evans Robert lá no país de Gales. Foi noticiado em vários jornais, né? Muitas autoridades atestaram o avivamento naquele país. E os 4 pilares do ministério de Evans Robert, um homem que ouviu o sinal de Deus, que viu o sinal de Deus, que ele precisava ganhar almas, essas 100.000 almas. A primeira coisa que ele, do ministério, confesse de todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo. Confesse todo o seu pecado a Jesus Cristo. Remova qualquer coisa em sua vida sobre qual você tem dúvida ou se sente inseguro. Remova isso da sua vida. Esteja pronto para obedecer ao Espírito Santo imediatamente. E por último, confesse publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. Como Evans Robert foi um homem como nós, meus queridos, mas diligentemente estudava a palavra de Deus, diligentemente seguiu o caminho que o Espírito Santo tinha para a sua vida. Assim Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Só você dá lado à voz de Deus, o caminho que Deus tem escolhido para você. Quero concluir. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele fará. Aquelas pessoas em João, quando viram Jesus entrando na porta, em cima do jumentinho, foram no mesmo caminho que ele para adorá-lo. Não seguiram o seu próprio caminho como os fariseus. Aquelas pessoas do mundo, como os fariseus disseram, eram homens e mulheres que viam que o caminho certo era o caminho de Cristo, o caminho de adorá-lo, o caminho de segui-lo, o caminho de exaltar Ele como Senhor e único na nossa vida. Que você siga esse caminho na sua vida, que você deixe o Espírito Santo de Deus fazer uma obra poderosamente sobre a sua vida. O caminho é Cristo e o mais é obra do diabo. Confesse Jesus como o único e suficiente Salvador. Deixe Ele conduzir o teu caminho. E você verá grandes coisas que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus. Amém.